Bom, então, como eu tinha dito na aula passada, certo? Nós vou tentar mostrar para vocês como que a dialética ela é investida para fazer uma explicação do funcionamento e da natureza do sistema econômico. Então, eu vou usar, para essa finalidade, um livro deste holandês chamado Geert Rutten, publicado mais ou menos recentemente, 2019, que chama-se The Unit of the Capitalist Economy and State, a Systematic Dialectical Exposition of Capitalist System. Certo? Então, nessas 3 aulas, nós procuramos, né, de certa maneira, apresentar alguma coisa sobre a ideia de como se aprende sistemas complexos que não de uma forma não algorítmica, porque eles têm uma natureza orgânica e, portanto, digamos, é uma metáfora isso, dizer que tem uma natureza orgânica, não, é uma metáfora, mas significa que o sistema ele está todo ligado, ele forma um conjunto que as partes estão ligadas entre si por relações. Certo? Essa ideia, quando a gente tem conexões internas entre as partes, né, como já esclareci outras vezes, a gente não pode simplesmente expressar esse sistema por meio de um sistema algorítmico. Eu também tentei mostrar anteriormente, tá certo, que existe, de alguma forma, uma relação entre essas 2 formas, tá certo, de apresentação de sistema complexo. Ou seja, o sistema algorítmico sempre aprende as interações, aquilo que aparece, tá certo? Ele consegue, né, mostrar como que as partes funcionam umas juntas com as outras interagindo, tá certo? Mas aqui essa é insuficiente, porque o sistema complexo ele é orgânico, ou seja, ele tem uma estrutura de relações que precisa ser mostrada, tá certo? E para fazer isso, né, é que existe essa possibilidade lógica, tá certo, de expressar isso por meio de o que é chamado de uma exposição, né? E aí, no caso, ele coloca sistemática, tá certo? Porque, ou seja, ele vai excluir a questão histórica, tá certo? Não é uma exposição do sistema econômico tal como supostamente ele existe, tá certo? Então, é uma coisa que tem o seu elemento técnico, tá certo? E nós vamos tentar deixar claro esse elemento técnico por meio na verdade, nós vamos apresentar apenas a introdução do livro, tá certo? Com o que alguns capítulos dele fazem. Então, introduzindo o livro, tem o seguinte: esse autor ele vai apresentar o capitalismo como um sistema. Veja, não como um mero agregado de agentes econômicos, tal como faz a teoria neoclássica. Ele está formado por 2 esferas separadas, mas imbricadas uma na outra: a esfera econômica e a esfera estatal. Tá certo? Diferentemente do que faz a teoria econômica em geral, tá certo? Ele vai apresentar a economia e o Estado como elementos que estão, digamos assim, juntos, tá certo? É como se tivesse um fora do outro, mas, de fato, um está imbricado no outro. Né? Então, isso vai ficar claro mais um pouquinho. Então, veja o que ele diz: esse sistema é encarado como uma totalidade estruturada por determinadas relações sociais, e não meramente como um conjunto de partes interagentes, como uma composição. Lembra que eu falei em agregado, composição e totalidade. São as 3 possibilidades grandes, logicamente, de aprender sistemas, tá certo? Ou seja, uma forma atomística, uma forma sistêmica e uma forma sistêmica dialética, certo? Então, o método empregado ele o chama de método estrutural dialético, certo? Vamos ver
O que é isso? Tá certo? É claro que essa dialética está ligada, de alguma forma, a tomar as coisas em processo de devir, tá certo? E devir por meio de contradições. Vamos ver. Então, essa é a estrutura do livro. Tá certo? Ele vai expor, portanto, o sistema capitalista. Tá certo? Ele começa dizendo que o sistema capitalista ele tem uma dissociação. Né? Quais são a dissociação entre economia e Estado? Tá certo? Então, aqui do lado esquerdo você vê o eixo econômico, do lado direito você vê o eixo Estado. Tá certo? Quando ele junta o eixo econômico com o eixo Estado, ele tem aqui o sistema capitalista internacional, manifestações concretas, que é o último capítulo do livro. Então, o livro tem esses dois eixos. Primeiro, ele começa com produção capitalista, acumulação de capital, financiamento das empresas, interação de mercado, superacumulação cíclica. No eixo do Estado, que é o eixo que eu vou só apresentar aqui no início, tá certo? Porque eu não vou entrar nesse assunto, né? Mas ele trata do direito econômico posto pelo Estado, o Estado suportando o processo de crescimento, de acumulação, o gasto do Estado e finanças, tá certo? Imposição da competição, alcance do Estado capitalista. Tá certo? Então, essa parte aqui eu não vou entrar, eu só vou dar uma amostra como é feita esta parte, tá certo? A parte da esquerda, que é apenas o eixo econômico. Né? Tá certo? Vamos ver como ele faz isso. Então, vamos dar uma olhadinha de como que o autor ele abre isso. Né? Ele diz, grande parte da pesquisa convencional e economia concentra-se nos aspectos parciais da sociedade, como o seu mercado de trabalho, mercado financeiro, muitas vezes também abstraídos do Estado e suas políticas. Tá certo? A economia, como ela é analítica, tá certo? A economia analítica, ela tenta separar as várias coisas, tá? Microeconomia, macroeconomia, economia do comércio internacional, economia agrícola, economia industrial, né? Tem vários campos, tá certo? E ele está dizendo que isso é um problema porque você tem que, dessa perspectiva dele, você tem que olhar tudo em conjunto. Então, ele diz, o objetivo desse livro é identificar sistematicamente as interconexões e manifestações de toda a gama de relações econômicas e políticas, instituições e processos que são característicos para a existência continuada do sistema capitalista, isto é, a economia capitalista junto com o Estado capitalista. Você vê que é uma perspectiva diferente, por isso que está associado à dialética sempre a ideia de expor uma totalidade. Certo? Para expor uma totalidade, você tem que ir aos poucos, tá certo? Então, esse ir aos poucos tem uma maneira de fazer, tá certo? Que é chamada apresentação, né? Que é chamada uma apresentação. É o nome que vem do próprio Hegel. O Hegel chama os seus livros, tá certo? A Fenomenologia do Espírito e a Grande Lógica, tá certo? Depois, ele faz isso, tá certo? Que é chamado uma apresentação. Tá certo? No caso da Fenomenologia do Espírito, o Hegel explica o espírito, tá certo? Ele é quase um teólogo, tá certo? Então, ele vai explicar, né, o espírito. O espírito, no fundo, é Deus, mas, de alguma forma, ele vai explicar isso filosoficamente. Bom, então, ele diz, ao fazer isso, o leitor está equipado com um esboço da constituição e funcionamento do sistema capitalista. Né? Quando você chegar no fim, você chegar no último capítulo, você vai ter uma ideia de como essa todo está interligado, quais são as suas partes, como é que eles se articulam. Para isso, diz ele, é preciso investigar a interconexão entre uma ampla gama de elementos que constituem esse sistema. O método que adoto neste livro, Dialética Sistemática, é bem adequado para a compreensão de sistemas complexos, compostos de muitas partes constituintes, interdependentes e que interagem entre si. São duas coisas diferentes. Partes constituintes, interdependentes, está relacionado com as relações que ligam as partes, tá certo?
E o fato de que elas interagem está ligado à interação. Como nós já vimos, a interação é sempre expressável por meio de algoritmo, tá certo? Já a constituição de uma totalidade orgânica de partes que são independentes não pode ser apropriado ou apresentado pelo método usual que os economistas usam. Em geral, vocês aprendem modelos analíticos mais simplificados. Então, de onde que parte a exposição dialética? Tá certo? Se ele é um caminho, tá certo? Que vai de um certo ponto até apresentar essa totalidade, tá certo? Que é o sistema como um todo, ele tem que partir de algum ponto, tá certo? Então, ele vai partir, nesse caso desse autor, ele chama de uma dissociação, que, na verdade, apresenta, não é? Eu vou mencionar isso para ficar claro, uma contradição determinada, tá certo? A maneira como ele começa é muito próximo daquela forma que o Adam Smith começa na Riqueza das Nações. Tá certo? É uma forma muito parecida, certo? Né? Então, nós vamos ver isso. Né? Então, o que é o que ele chama de dissociação? Né? Então, ele diz o seguinte, olha, esta é a separação institucional única do capitalismo entre famílias e empresas, que chamarei de dissociação. Quer dizer, o fato de que esse sistema, diferente de todos os outros que existiam na história, tá certo? A produção e a família se separam, tá certo? A produção vai para a empresa e a família cuida da reprodução da família, do bem-estar da família, etc. Né? Então, ele diz, esse processo ele chama de dissociação. Né? Às vezes, ele também usa a palavra bifurcação, ou seja, se separa, né? Aquilo que estava junto se separou. Né? Eis que essa separação não é controvérsia, e, de fato, muitas abordagens convencionais do capitalismo começam com essa separação, eu disse, né? Separação famílias e empresas. Né? Então, uma coisa importante é notar que essa distinção entre empresa e família está baseada em algo, tá certo, que é posto, tá certo, de fato, ou pelo menos garantido pelo Estado, que é a questão da propriedade privada, tá certo? Para poder fazer essa dissociação, essa condição tem que estar presente, tá certo? Quem que põe essa condição? É o Estado, tá certo? Né? O que garante essa posição, isso, tá certo? De alguma forma, desde o começo. Né? Então, mas o que é essa diferença que ele coloca? Diz ele, a diferença aqui é o que considero imediatamente as relações de propriedade capitalistas. O que é? As empresas assumem a propriedade de grande parte da terra, assim como a propriedade dos meios de produção que não a terra. Ou seja, máquinas, equipamentos, instalações, etc., são propriedade de empresas. Certo? Tem empresas grandes, empresas gigantes, empresas médias, empresas pequenas, etc. Tá certo? No caso da terra, é importante a produção agrícola. Certo? Então, são as fazendas, são os sítios, etc. Né? As empresas produzem, e aqui empresas está incluindo todos os tipos de empresas, tá certo? Que produzem bens. Né? Então, as empresas produzem bens como mercadorias. O que significa isso? Né? Significa que ela produz bens para o mercado, né? Ou seja, para o mercado e as famílias adquirem as mercadorias do mercado. Então, aquela separação entre empresas, né, e famílias implica, tá certo, que todas a economia tem que funcionar com a mediação do mercado. Então, as empresas não produzem bens pelos bens, elas produzem bens para vender. Então, produz bem para vender é mercadoria, né? Ou seja, né? E as famílias têm que adquirir as mercadorias nos mercados. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Vamos nos referir às relações. As famílias e as empresas estão, pois, ligadas por relações sociais de mercados. Elas interagem nos mercados, tá certo? As empresas entre si, tá certo? Elas também interagem por meio do mercado, né? Agora, as famílias, tá certo? Que a gente poderia eventualmente considerar um sistema complexo,
tem relações, também estão ligadas por relações sociais. Aquilo que liga pai e mãe e filhos, em princípio, para falar da família nuclear, é um tipo de relação social, tá certo? As relações de mercado é outro tipo de relação social, né? A relação, por exemplo, que ocorre numa sala de aula é um outro tipo de relação social. Supostamente há um professor, professora, tá certo? E alunos e alunas que estão ali num tipo de relação, tá certo? Né? Que implica uma série de coisas, tá certo? Né? Uma série de tarefas, deveres, tá certo? De professores e alunos, tá certo? E tem uma dinâmica, tá certo? Que tem uma lógica, tá certo? Que não é a lógica, tá certo? Do mercado, tá certo? O mercado tem uma outra, tem uma lógica. A economia estuda essa lógica do funcionamento do mercado. Já a antropologia, por exemplo, vai estudar, tá certo? As sociedades primitivas, as famílias primitivas, tá certo? Como que são as relações sociais numa tribo, sei lá, né? Então, a ciência política vai estudar, tá certo? As relações sociais no processo político, tá certo? E aí, na ciência política, o Estado sempre aparece como uma coisa importante, porque a política é a forma de estabelecer como que o poder, né, vai ser exercido na sociedade. Então, no caso, né, aqui que nós estamos interessados, que é o sistema econômico, tá certo? Elas estão ligadas por relações sociais de mercado, tá certo? O que o mercado tem? Compradores e vendedores, né? Agora, eu vou tentar explicar para vocês, não é um ponto enfatizado pelo autor, né? Por que a dissociação implica em contradição, né? Então, as mercadorias, como já dizia o Adam Smith, elas são uma dualidade. Elas são valor de uso, que é sinônimo de bens, é o modo como os economistas clássicos falavam de bens, tá certo? E valor de troca. Veja, né? Na relação de troca, tá certo? Existe uma relação. De um lado tem um vendedor, de um lado tem um comprador. Essa relação, ela tem uma certa tensão, tá certo? Não significa que os dois vão lá brigar, tá certo? Mas, né, as empresas, por um lado, elas querem realizar o valor de troca das mercadorias, elas produziram, né, compraram insumos, tá, usaram máquinas, etc., contrataram trabalhadores, produziram e elas querem vender. Então, ela quer o quê? Vender, realizar o valor de troca da mercadoria, né, por o mais alto possível. E as famílias, por outro lado, elas querem obter os valores de uso e o preço mais baixo possível, tá certo? Né? Então, essa relação, que pode se transformar numa relação de barganha, tá certo? Essa é uma relação de barganha, tem sempre uma certa tensão. Todas as relações sociais implicam em alguma tensão, até quando você tem a relação social entre um namorado e uma namorada, tá certo? Vocês sabem perfeitamente que há, né, não só, eventualmente, amor e amizade, mas também há uma tensão, às vezes briga, às vezes, né? Certo? Faz parte, tá certo, da relação social ter sempre essa tensão, tá certo? Né? Então, no caso da troca de mercadoria, os interesses são, portanto, até certo ponto, conflitantes, né? Mas no interior de um objetivo comum. Tanto as empresas quanto as famílias, elas querem sobreviver. Por isso que elas podem ficar junto, elas podem manter relação. Você não pode manter relação social com um marciano, tá certo? Você não pode manter relação social com algo que é absolutamente estranho. Tá? Ao contrário, a relação social pressupõe sempre uma totalidade, ela pressupõe sempre um certo objetivo comum que perpassa toda a sociedade, tá certo? Supostamente envolvida numa determinada existência, né? Então, agora, aqui é importante eu fazer uma observação, tá certo? A palavra contradição, esse autor eu não gosto de usar muito, porque a palavra contradição ela foi corrompida pelo, a gente pode chamar do marxismo vulgar, tá certo? Que associa a contradição
a, a conflito, tá certo? Né? Ele associa a contradição a conflito. Eventualmente, tá certo? A contradição pode gerar conflito. Né? Mesmo numa sala de aula, por exemplo, tá certo? Em certas circunstâncias, os alunos podem brigar com o professor está fazendo exigências absurdas, qualquer coisa, aquela relação vira conflito. Apesar deles dali ter uma contradição entre professores e alunos, em geral, tá certo? Há cooperação, colaboração, tá certo? Não uma coisa harmoniosa. A harmonia, de fato, não existe, tá certo? Nem dentro da família. Tá certo? A harmonia perfeita, tá certo? Isso é só criado pelo mundo da religião, tá certo? Supostamente, né, ela cria essa ideia de um mundo que o conflito desaparece, tá certo? Mas a sociedade humana, todas as esferas, todas as instâncias, elas sempre têm algum grau de conflito, né? Mesmo, por exemplo, num exército, por exemplo, tá certo? Que tem uma hierarquia muito definida, tá certo? Por causa da própria natureza da Força Armada. Ali também tem tensões, tá certo? Tem tensões. Às vezes, o capitão fala para o tenente uma coisa, o tenente não gosta muito, etc. Isso acontece, tá certo? Né? Agora, como o exército é supostamente uma forma de ação unitária, tá certo? Então tem uma hierarquia que precisa ser conservada. Então, para resolver o problema, que problema é que ele é? A dissociação entre famílias e empresa, né? As famílias e empresas, elas barganham no mercado, tá certo? Né? Às vezes não tem barganha, então você vai no supermercado, você não vai barganhar o preço, tá certo? Mas você, supostamente, pode olhar vários supermercados, pode olhar anúncio e escolher aquele que tem o preço mais baixo, né? Estruturalmente, entretanto, elas estão posicionadas numa contradição estrutural, que pode ser assim apresentada: vendedores versus compradores, né? Ou melhor, vendedores de mercadorias, compradores de mercadorias, tá certo? Bom, então, veja que ele começou a te dar uma dica, ele começou a partir de um ponto, tá certo? Né? Que é o mercado, tá certo? Então, ele vai explicar o mercado estruturalmente, não apenas mostrar como ele funciona, que é isso que é feito em geral em economia. Ele vai mostrar estruturalmente como que é a estrutura do processo, né? Então, para ele existe um problema estrutural subjacente. Qual o problema? É preciso saber ainda como eles interagem, né? Por meio da troca evidente. Essa relação, veja, separar uma coisa é a relação social de mercado, outra coisa é a interação de mercado, tá certo? A interação de mercado, como veremos no próximo tópico, pode ser expressada algoritmicamente, né? Não da forma como a teoria neoclássica faz, mas por meio de sistema dinâmico, né? Então, será então que elas trocam mercadorias por mercadorias diretamente? Que ele começa, né? Um elemento vai trazer outro, tá certo? Né? Então, você tem que trocar. Veja, ele está supondo uma situação complexa, que existem muitos vendedores, né, muitas empresas e muitas famílias, tá certo? Como que é possível, né, conjugar famílias e empresas de uma forma razoavelmente eficiente, tá certo? Não é? Se você quisesse comprar banana, tá certo? E você tem laranja, você teria que sair feito louco procurando quem tem banana para vender, tá certo? Mas isso é muito ineficiente, tá certo? Então, para resolver esse problema, a economia mercantil suficientemente complexa, ela tem necessariamente, não é, de ter o elemento, né, que traz a troca, né? Então, eles fazem a troca diretamente, trocando banana por laranja? Não. Se o sistema de mercado é complexo, a troca direta não é suficiente para resolver o problema de atender aos interesses de vendedores e compradores. Tá certo? Então, ele deriva, tá certo, daquela dissociação. Para fechar aquela dissociação, ele deriva o dinheiro. O dinheiro é absolutamente necessário para fechar a dissociação. Então,
Para resolver o problema criado pela dissociação antes mencionada, é preciso criar uma ponte. É ele que usa esse termo, ponte, entre compradores e vendedores. Tá certo? Essa ponte é uma metáfora. Né? Essa ponte é o dinheiro. Se ele surge espontaneamente no mercado, será um dinheiro mercadoria ou um dinheiro de crédito privado. Tá certo? Existe toda uma polêmica em economia para saber se o dinheiro surge no mercado ou se ele surge a partir do Estado. Tá certo? É uma questão que nós não vamos entrar. Vou colocar aqui as duas possibilidades. Ele, no curso da apresentação do livro dele, ele prefere considerar uma moeda, já de imediato, uma moeda puramente fiduciária. Mas é possível pensar, né, um dinheiro mercadoria ou um dinheiro de crédito privado. O que é dinheiro de crédito privado? Certo? As empresas, né, que são mais fortes, mais sólidas, certo? Elas criam crédito. Tá certo? Você vai comprar o produto dessa empresa, tá certo? Né? Ela te vende a crédito, tá certo? Você fica com uma dívida para ela, tá certo? Eventualmente, tá certo? Essa empresa, ela cria um tipo de moeda própria, né, aqui, pensando abstratamente, e ela paga os seus fornecedores com essa moeda. Se esse papel que a empresa criou, tá certo? É um papel confiável, você pode usar esse papel para comprar coisas, tá certo? Ou para pagar outras contas, etc. Tá certo? Então, em princípio, é possível que o primeiro dinheiro seja um dinheiro mercadoria, mas também é possível que o primeiro dinheiro seja dinheiro de crédito privado, ou seja, que as próprias empresas criam, né? Ou, né, pode ser um dinheiro estatal, né? Que é criado com uma moeda estatal. Em particular, poderá ser uma moeda puramente fiduciária, como existe hoje, né? A moeda estatal. Né? Não tem mais moeda, nem moeda de banco privado, ou dinheiro de crédito privado, nem dinheiro mercadoria. Tá? A moeda é puramente fiduciária, ou seja, depende da confiança, né, da fidúcia. Né? Então, de qualquer forma, seja qual for a forma, a dissociação cria inexoravelmente a necessidade de um meio de associação. Né? E esse meio de associação, que faz associação entre os participantes do mercado, é o dinheiro. Certo? Bom, então, vou fazer uma reformulação da dissociação, né? Seguindo aí o livro dele. O dinheiro muda a forma da contradição. O possuidor de mercadoria e o possuidor de dinheiro. Certo? Né? Você considerou dinheiro, agora aquela coisa que tinha vendedor de mercadoria e comprador de mercadoria, agora tem o possuidor de mercadoria, que quer vender a mercadoria, e o possuidor de dinheiro, que quer comprar a mercadoria. Né? Ora, essa mudança não é irrelevante, né? Ao contrário, muda a própria natureza da contradição. Para comprar agora é preciso ter dinheiro. Né? O vendedor, por sua vez, ele quer dinheiro, ele não quer uma outra mercadoria, ele não quer, se ele vende banana, ele não quer laranja, ele não quer porta, ele não quer bicicleta, ele quer o dinheiro, que aí ele compra o que ele quiser. Né? Então, veja, aqui tem uma passagem importante, veja que ele está mostrando para você gradativamente como é o sistema. Né? Então, se tratasse de uma economia em que as famílias são, ao mesmo tempo, produtoras de mercadorias, tá certo? Como da onde ele parte, tá certo? Ou seja, antes da dissociação, né? Essa mudança não seria tão grande. Né? Não teria tão, por quê? O dinheiro não seria importante, né, nessa economia em que famílias produzem as próprias mercadorias, como acontecia frequentemente na Idade Média. Certo? Tinha dinheiro, mas ele não é crucial, porque, eventualmente, aconteciam também trocas diretas. Certo? Né? Como às vezes acontece, você vai para o interiorzão do Brasil, você vai, às vezes, encontrar entre sitiantes, eventualmente você encontra troca direta. Né? Então, mas aqui, as presas e famílias, elas estão dissociadas. Né? E, portanto, né, o dinheiro tem um papel muito importante. Então, o dinheiro, né?
Como Aristóteles já sabia e deixou escrito em sua Ética a Nicômaco, né, a Grécia Antiga, né, não era uma economia capitalista, era uma economia escravista, tá certo? Mas já existia dinheiro, de certa medida. Não era tão importante quanto na economia atual, da economia de mercado capitalista, tá certo? Mas, como Aristóteles sabia, o dinheiro cria sempre uma divisão na sociedade. Né? Que divisão? Entre aqueles que acumulam riqueza em dinheiro e aqueles despossuídos da riqueza. O Aristóteles trata disso na Ética do Nicômaco, ele vai tratar disso do ponto de vista da ética. Né? Então, por quê? Mas, na época dele, o possuidor de dinheiro figurava ou como comerciante ou como usurário. Como comerciante, ele não implicava muito. Agora, como usurário, o Aristóteles implica. Né? Porque o necessitado de dinheiro figurava como cidadão candidato a virar escravo. Você sabe que, mesmo na Idade Média, às vezes acontecia isso, tá certo? Na Grécia Antiga, na época antiga, tá certo? Você fazia uma dívida. Se você não pagasse a dívida, você tem que pagar consigo mesmo, ou seja, você vira escravo. Tá certo? Então, já o Aristóteles vê, né, que essa relação social do possuidor de dinheiro com aquele não possuidor de dinheiro tem uma sua contradição entre o usurário e, digamos assim, o cidadão. O escravo não ia pedir dinheiro emprestado. Quem pedia dinheiro emprestado era o cidadão da cidade grega, tá certo? E que corria o risco, portanto, de deixar de ser cidadão para virar escravo. Bom, então, o dinheiro é uma coisa que tem, não é simplesmente um meio de troca, mas ele cria, tá certo? Outras formas de sociabilidade, tá certo? Que são, algumas delas, tá certo? Que são complicadas do ponto de vista ético e moral, pelo menos na concepção do Aristóteles. Então, o que está implícito na dissociação moderna, tá certo? Entre empresas e famílias, né? Quando tem algo que está explícito, é que é preciso explicitar. As empresas são lugares de produção e trabalho, enquanto que as famílias são lugares de descanso, lazer, cuidados, etc. Essa dissociação leva a uma espécie de especialização da produção feita nas empresas e a família cuida, tá certo, da reprodução, da criação, da criação das crianças e da reprodução da própria população, tá certo? Ela trata da questão do descanso, do lazer, cuidados, tá certo? Às vezes um fica doente, então o outro ajuda para cuidar, etc., com o cuidado das crianças, etc. Então, logo, as famílias têm de fornecer os elementos humanos para as empresas, tá certo? Ela tem que fornecer o que vai ser considerado como força de trabalho. Algumas famílias, né, elas fornecem os proprietários de empresas, né, mas outras famílias, em número maior, fornecem trabalhadores, os quais são proprietários apenas de sua força de trabalho. Certo? E, portanto, ele tem que ir lá no mercado, vender a sua força de trabalho por um salário. Certo? Então, cria, né, essa dissociação entre empresas e famílias, né, cria um novo tipo de sociabilidade, tá certo? Né? Uma sociabilidade que, de fato, só existe plenamente no capitalismo, tá certo? E essa divisão, ela divide a sociedade, tá certo? Note-se que as empresas, mas não as famílias, é que possuem os meios de produção, instalações, máquinas, matérias-primas, tecnologias, etc. Só elas podem produzir aquilo que é necessário para a vida. Tá certo? Só a empresa, a produção, quando você a especialização, a divisão do trabalho, divisão social do trabalho, né? As empresas vão começar com pequenas, mas elas vão se desenvolver, vão criar dentro delas uma divisão técnica do trabalho, tá certo? Né? E toda a produção tem que ser feita nas empresas. A família praticamente não produz nada, a não ser que você tenha um pedacinho de terra, como existe ainda hoje, e o cara cria uma horta, tá certo? Né?
No interior, se cria galinha, etc. Né? Mas numa cidade grande como São Paulo, a família não produz nada. Né? Então, que as famílias, em geral, possuem a força de trabalho. Se uma família não possui, digamos, dono de empresa, ela possui pessoas que podem vender a sua capacidade de trabalho para as empresas. Tá certo? Então, isso cria, né, uma dissociação. A dissociação família-empresa, na verdade, tá certo? Ela está implícita naquela dissociação o próprio capitalismo. Tá certo? Né? Então, a dissociação inicial implica não uma economia mercantil de pequenos produtores, mas uma economia mercantil capitalista. O capitalista é aquele que tem riqueza acumulada na forma de dinheiro e que pode atuar como empreendedor. Tá certo? Né? Então, e aí tem, né, o trabalhador, como a gente sabe, ele trabalha para receber salário, para poder manter a sua família, para manter seus filhos, etc. Né? E o capitalismo ele acumula riqueza, dinheiro, tá certo? Mas não como o entesourador fanático, tá certo? Conhecido como avarento, que já existia né, desde lá há muito tempo, tá certo? Já na Idade Média, na economia antiga, tá certo? Na sociedade antiga existe essa figura, tá certo? Né? Que está um pouco ligada ao próprio usurário. Né? Então, o capitalismo ele não acumula riqueza como o entesourador fanático, que tem paixão por acumular, mas do aplicador racional que investe dinheiro na produção de mercadoria, que compra meios de produção, contrata força de trabalho para obter mais dinheiro. Certo? Ele vai vender sua mercadoria para obter o lucro. Certo? Então, a empresa vai estar movida pelo lucro e as famílias estão movidas pelos valores de uso, certo? Que elas precisam para resolver as suas necessidades e para adquirir aquilo que elas apreciam ou gostam, etc. Né? Então, essa dissociação implica em mercados de capacidade de trabalho. Então, a dissociação entre empresas e famílias implica que há, para além de mercados em que se transacionam bens, mercado de capacidade de trabalho. É isto que, na opinião do autor, que diferencia o capitalismo enquanto sistema de produção. Certo? A existência de mercados de trabalho. Isso não existia nas sociedades antigas, nem na Idade Média, etc. O capitalismo, portanto, implica na existência de trabalho assalariado, ou seja, aquele que, depois de um contrato de contratado, fica à disposição das empresas por um tempo determinado para fazer determinadas tarefas. Né? O trabalhador recebe salário em dinheiro pelo que faz nesse tempo, com o qual busca satisfazer as propriedades das famílias. Você vai vendo, tá certo, como que as relações sociais vão sendo expostas, tá certo? E vão mostrando a estrutura do sistema. Né? Então, a dissociação original implica nesta figura, que é o trabalho assalariado. A dissociação origina outra contradição. Né? A anterior é transformada agora e toma a seguinte forma: o trabalhador assalariado e o capitalista. Isso é, grosso modo, a sociedade é muito mais complexa. Ela não tem só trabalhador assalariado e capitalista. Ela tem profissionais liberais, ela tem pequenas firmas que as pessoas não têm empregado, a sociedade é muito mais complexa. Mas, digamos, grosso modo, tá certo? Do ponto de vista da explicação mais geral, tá certo? Essa é a grande relação social que vai, né, caracterizar esse sistema, que é chamado capitalista, que é capitalista porque, tá certo? O dono do dinheiro, ele investe, tá certo? O seu dinheiro como capital para produzir mercadorias, vender no mercado, obter dinheiro, voltar a produzir, etc. Fazer o circuito da produção. Né? Então, se o valor adicionado é produzido pelo trabalho, como raciocinavam os economistas clássicos, então são eles que produzem o próprio salário e geram os lucros do capitalista. Tá certo? Essa relação social, tá certo? É evidente, tá certo? Do ponto de vista, foi visto inicialmente pelo Marx, depois pelos marxistas, né, como uma relação não apenas tensa, tá certo, mas uma relação que havia antagonismo, tá certo?
No Adam Smith, tá certo? Já aparece trabalho assalariado, trabalho capitalista, mas não aparece, ele não via essa relação como uma antagonista. Tá certo? Ele via, no máximo, como uma relação que havia agonismo, ou seja, os trabalhadores procuram aumentar o seu salário, eles individualmente ou coletivamente buscam aumentar o salário, e o capitalista busca manter o salário baixo, porque faz parte de manter baixos os custos da produção. Então, tem aí tensão, tá certo? Né? Mas não necessariamente, mas estão dentro, tá certo, de um todo, tá certo? Né? Existe um todo, porque tanto o capitalista como o trabalhador assalariado estão lutando de alguma forma para sobreviver, tá certo? Então, esse todo, tá certo, que de alguma forma permite que exista isso continuamente, apesar da existência dessa tensão, né? Então, posto isso, tá certo? Vamos ver agora como um todo o que ele apresenta no capítulo 1, tá certo? Para vocês terem uma ideia de como isso vai prosseguir. Então, esse começo, eu expliquei detalhadamente os passos que ele deu. Agora, eu não vou poder explicar todos os passos, tá certo? Mas vocês vão ter ideia de que, aos poucos, ele vai, né, mostrando como funciona esse sistema, como essa estrutura de relações sociais se reproduz, tá certo? Então, ele diz, o capítulo 1 começa com a dissociação que foi mencionada, para, em sequência, estabelecer como o comércio, por meio do dinheiro, constitui a ponte elementar que fecha a separação. A dissociação separa, o dinheiro fecha, tá certo? Isso engendra a mercantilização dos bens, junto com ele, a propriedade das empresas assume a forma monetária de propriedade do capital, tá certo? A empresa se torna uma empresa capitalista. Acima de tudo, no entanto, engendra a mercantilização da capacidade de trabalho. A existência de um mercado de trabalho generalizado distingue o capitalismo dos sistemas de produção anteriores, tá certo? Então, ele vai explicar isso, tá certo? Aqui eu vou colocar o gráfico, tá certo? De como que ele vai expor isso detalhadamente, tá certo? Está escrito a dissociação, aqui em cima está coberto, está escrito a dissociação, tá? Então, a dissociação, bifurcação, famílias e empresas privadas, tá certo? Ele vai derivar em dois segmentos, tá? O primeiro segmento vai tratar explicitamente de como se dá a monetização das relações econômicas, tá certo? E vai explicar, tá certo, que o dinheiro não é apenas meio de troca, tá certo, mas que ele funciona como reserva de valor, que funciona como meio de pagamento, etc., tá certo? Né? Ele vai explicar toda a lógica da produção mercantil com dinheiro, tá certo? Né? E, por outro lado, ele vai tratar da mercantilização dos bens e da força de trabalho, que são os mercados, tá certo? Então, essas duas coisas se juntam, né, para ter uma produção que visa o valor de troca. O que é o valor de troca? É o valor dos meios de produção, né, matérias-primas, etc., mais o valor adicionado. O valor adicionado é formado, grosso modo, por salários e lucros. Tá certo? Na verdade, na prática, tem juros também, mas como aqui você não introduziu ainda os mercados financeiros, tá certo? Você não pode falar de juros. Tudo tem que ser na ordem, né, que as coisas vão sendo apresentadas. Aqui você apresentou apenas isso, né? O que é? Ele apresentou, nesse primeiro capítulo, o processo capitalista de produção, geração de valor pelo excedente e apropriação do excedente. Né? Ele vai explicar isso, salário, lucro, etc., como é que isso funciona. Né? Bom, então, ainda sobre o capítulo 1, explicando um pouco aquele gráfico. Então, o foco subsequente é o processo de produção capitalista. E ele vai ter como referência o capitalismo desenvolvido, né, nos países desenvolvidos. Né? Ele vai dizer, não se baseia apenas no comércio de mercadoria e de capacidade de trabalho. Né? A dimensão valor monetário permeia a própria atividade de produção. Né? Ou seja, né, a produção visa dinheiro, tá certo?
essas empresas se relacionam por meio dos mercados, comprando e vendendo, né? Também barganhando umas com as outras, tá certo? Porque as empresas que vendem sempre querem vender mais caro e as empresas que compram sempre querem comprar mais barato, tá certo? Né? E essa dimensão do valor monetário, veja, que isso é bastante diferente do que na teoria neoclássica, e a teoria neoclássica pode abstrair a questão do dinheiro, porque ela pensa por uma economia por meio do equilíbrio. Aqui nós costumamos pensar a economia por meio de um sistema dinâmico, de fato, tá certo? Então, enquanto sistema dinâmico, pensar, né, um sistema complexo pode funcionar sem dinheiro é realmente algo que não é verdadeiro, né? Então, a dimensão do valor ela vai atingir toda a produção, o dinheiro ela vai ser uma coisa fundamental, né? Então, ele vai mostrar, tá certo, como que o dinheiro, tá certo, ele vai criar, né, uma outra coisa que é o capital, tá certo? O que é capital? Capital é dinheiro, tá certo, que é utilizado para numa fábrica ou no capital, no sistema financeiro. Aqui, como ainda não tem sistema financeiro, vai ser só para construir empresas, tá certo? Então o dinheiro aplicado na empresa se transforma em capital. Então, a ampliação do capital por meio da produção de lucros se torna a força motivadora da produção capitalista. Nós todos sabemos disso, faz parte do cotidiano, tá certo? Mas na teoria econômica usual isso não é muito enfatizado, né? Então, ele assume, tá certo? Tal como na economia política clássica, que o trabalho é a única fonte do lucro. E essa tese não é nova, é encontrada, por exemplo, na análise de Adam Smith, ele menciona isso, né? Toda a economia clássica é construída sob essa hipótese. Ela, na verdade, ela é mantida, inclusive, em parte da economia neoclássica, o Marshall, por exemplo, mantém essa que o trabalho é que produz o valor. Certo? Isso só muda com o Walras, de fato. Tá certo? Então, esse é o capítulo 1, ele apresenta isso, tá certo? Detalhadamente. Tá certo? E conforme você vai lendo a apresentação, você vai compreendendo, supostamente, esse sistema de uma forma melhor. Certo? Você começa com a dissociação famílias e empresas, e aí você agora já chegou no mercado de força de trabalho, mercado de bens, mercados, tá certo? Mais para frente vai aparecer mercado financeiro, etc. Né? Ele vai ter, tudo isso vai aparecer, mas vai ser apresentado aos poucos, tá certo? Com uma lógica que você vai partir de uma forma e vai para outra, né? Então, ele vai dizer, existem duas condições principais para a acumulação generalizada de capital. Primeiro, uma expansão contínua do lucro e, portanto, uma expansão da capacidade de trabalho, né? São as duas coisas que têm que crescer, tá certo? Segundo, uma expansão contínua da quantidade de fluxo de dinheiro, né? Você tem que ter uma expansão da capacidade de trabalho. Ou seja, em geral, no capitalismo, a história mostra, tá certo? A população dos países crescem, tá certo? Porque cresce o aumento do fornecimento de capacidade de trabalho, tá certo? Também aumenta a potência das empresas e aumenta o número de empresas, etc. Né? Ao mesmo tempo que tem concentração, bom, isso é uma coisa complicada. Né? Segundo, uma expansão contínua da quantidade de fluxo de dinheiro. Tá certo? Isso aqui é uma coisa fundamental. O capitalismo não funciona, né, se você não tiver uma fonte de dinheiro, né? E, no caso dele, ele vai introduzir os bancos, tá certo? Né? Como uma abstração do Banco Central. Então, ele não vai considerar nem o dinheiro mercadoria, tá certo? Ele vai considerar que o dinheiro nasce espontaneamente na economia capitalista, tá certo? É uma exposição teórica. Não, ele não tem um banco central ainda, tá certo? Ele não tem, ele tem bancos, certo? Ele cria uma bifurcação. Que bifurcação é essa? As empresas se dividem em empresas de dois tipos: empresas industriais que produzem ou agrícolas ou minerais, ou empresas que comércio, tá certo? São assim, as empresas, e
um tipo especial de empresa que são os bancos. Certo? E qual é o papel dos bancos? O papel dos bancos é fornecer crédito, tá certo? Né? Emitir dinheiro. Tá certo? Aqui não tem banco central. Tá certo? Não, o banco cria o seu papel dinheiro. Existem vários bancos, tá certo? Os bancos concorrem entre si. Aqueles bancos que são mais seguros, mais eficientes, vão conseguir impor, tá certo? O seu dinheiro. Tá certo? Isto, né? Se você olhar a história dos bancos no século XIX, tá certo? E mesmo no começo do século XX, é uma história complicada, tá certo? Cheia de quebras, cheia de corridas bancárias, tá certo? Até que você vai, para resolver esse problema, tá certo? Da criação do crédito pelo sistema privado, você vai criando o Banco Central, que vai regular os bancos, tá certo? Você vai criar um dinheiro em que o Estado tem um papel importante de controle, etc., né, para poder evitar, né, criar novas instituições de tal maneira que esse sistema vá funcionando. Mas ele, do ponto de vista da exposição, ele faz essa bifurcação entre empresas que produzem mercadorias e empresas que produzem crédito, que são os bancos, certo? Né? Então, né, o que é o papel que a empresa, que o banco fornece? É alguma coisa parecida com um cheque, tá certo? Que a gente hoje já não está mais quase existindo cheque, mas é uma coisa parecida com cheque. É um papel que ele te dá e você sai com aquele papel, você entra numa loja e você compra, tá certo? Né? Mas com o desenvolvimento dos bancos e todos os problemas que os bancos privados no sistema de puros bancos privados cria, tá certo? Vai dar origem, ao final, ao Banco Central. Então, no capítulo 2, o que ele começa? Tá certo? Ele começa, aqui em cima tem o capítulo 1, do capítulo 1, ele vai para uma coisa que, para a lógica das empresas, que é a acumulação de capital, que ele vai tratar no capítulo 2. E aí tem duas pernas. Tá certo? Uma delas é a expansão da força de trabalho e a outra é a expansão monetária. Tá certo? Então, ele trata especificamente da bifurcação empresas e bancos, tá certo? Né? E uma bifurcação que acontece com o tamanho, gerando o aumento do tamanho das empresas, que é uma bifurcação entre o trabalho gerencial e o trabalho produtivo, tá certo? Né? Especificamente que mexe com as coisas. Então, aí ele vai falar da formação das corporações. O que são as corporações? Corporações é o nome que se dá às empresas que no Brasil chama-se capital aberto. São empresas que emitem ações na coisa. Nos Estados Unidos, ele está tomando como referência, provavelmente, a economia americana, e na economia americana tem milhares de corporações. Tá? E são elas que, de fato, dominam a economia americana, ainda que as empresas médias e pequenas sejam aos milhares e talvez mesmo aos bilhões. Né? Então, ele diz o desenvolvimento da empresa, tá certo? Né? Da relação trabalhador-dono da empresa, cria-se uma corporação, tá certo? E a corporação separa, tá certo? O dono, vamos dizer assim, do dinheiro e aquele que é o gerente, aquele cara que sabe dirigir a empresa, tá certo? São engenheiros, etc. Né? Então, surge aqui uma outra relação social, que é o proprietário das empresas e o proprietário que ele chama de capital passivo, tá certo? Né? Ou seja, é aquele cara que é proprietário das ações, certo? Ele é portador do capital acionário, tá certo? A empresa é dirigida pelos gerentes, tá certo? E surge o capital passivo, que é o capital acionário, tá certo? Né? Então, ainda o que ele fala no capítulo 2? Então, veremos como a criação contínua de dinheiro pelos bancos e da criação contínua da capacidade de trabalho na esfera familiar é essencial para o sistema. Nessa altura, teremos revelado que o dinheiro e o trabalho não são apenas necessários, mas também vulnerabilidades centrais da economia capitalista. Tá certo? Né?
E quais são essas duas vulnerabilidades? Certo? Ele vai mencionar. Em relação ao trabalho, veremos que a acumulação contínua de capital requer, paradoxalmente, um certo desemprego contínuo. Certo? Não só apenas o desemprego friccional, chamado friccional, esse tem que existir de uma maneira coisa, mas também se observa a história do capitalismo, você vai ver que existe desemprego continuamente. E as circunstâncias em que o emprego é diminuído ao mínimo, tá certo? E que os economistas chamam de pleno emprego, é uma situação raríssima. Tá certo? Então, ele, sendo realista, vai dizer, né, que o desemprego se torna contínuo, se a movimentação também dos trabalhadores de uma empresa para as outras, etc., fica uma coisa contínua. Notaremos ainda que a contínua acumulação de capital é potencializada pela tendência à formação de corporações, né? Que envolve uma bifurcação entre proprietários e gestores, tá certo? Né? A qualquer ameaça, tá certo? Ao processo de produção, o que fazem, né, aqueles que investem nas empresas? Tá certo? Eles preferem, como diria o Keynes, eles preferem a liquidez. Ou seja, eles procuram manter o dinheiro e não voltam a produzir. Eles param o investimento, tá certo? Então, né, com o dinheiro, tá certo? E cria a possibilidade da crise, tá certo? Que é não só a questão do desemprego, que é constante, mas a possibilidade da crise, tá certo? Que é uma outra vulnerabilidade central da economia capitalista. Por que acontece crise? Tá certo? Acontece crise, em primeiro lugar, justamente por isso. Tá certo? Porque, em certas circunstâncias, aqueles que investem, tá certo? Os capitalistas que investem nas empresas, eles param de investir. Tá certo? Por quê? Porque a taxa de lucro ficou muito baixa, porque está tendo muita greve, porque está tendo hiperinflação, por várias razões, certo? Ou até para a possibilidade de uma guerra, tá certo? As pessoas podem ficar temerosas e falando, não, preciso ficar com o dinheiro, tá certo? Né? Por exemplo, agora na crise do coronavírus, muitas das famílias, tá certo? Ficaram líquidas, tá certo? Elas preferiram, em vez de gastar, ou mesmo porque deixaram de gastar umas certas coisas, tá certo? E guardaram dinheiro, né? Tá certo? Enquanto outras, por causa desse desemprego que aumentou, tá certo? Né? Começaram a cair na miséria, tá certo? Então, tem aí os programas que procuram minorar essa situação. Então, o que vem no capítulo 3? Tá certo? Né? Então, ele vai mostrar, de uma maneira mais agora profunda, que o financiamento inicial de empresas pelos bancos é uma condição necessária para a acumulação de capital. Ou seja, o dinheiro precisa estar na economia capitalista não apenas, né, para mediar as transações, mas também, tá certo? Porque o dinheiro, tá certo? Ele funciona como capital, né? E é ele que leva, né, a esse processo dinâmico, tá certo? Que permite essa dinâmica que é característica do capitalismo. Tá? Então, ele diz, o financiamento bancário é uma pré-condição para qualquer outra forma de financiamento, que depois será examinado depois. Somente após o financiamento inicial pelos bancos do investimento e da produção pelas empresas é que outros financiadores poderão tomar o lugar do financiamento bancário. Tá certo? Né? Ele vai mostrar depois como vai aparecer isso, tá certo? Outros tipos de mercado de empréstimos. Tá? Assim, o investimento deve proceder à poupança, sendo a poupança o resultado do investimento em primeiro lugar. Ou seja, que esta ideia, tá certo, da teoria neoclássica de que a poupança é necessária para o investimento é invertida aqui, tal como ocorreu tanto em alguns tanto no Marx como no Keynes, por exemplo, tá certo? Ou Schumpeter, tá certo? Outro autor, em que, né, essa relação é pensada assim, né? O investimento é que cria a poupança, não é a poupança que cria o investimento. Isso é bem característico na economia keynesiana, vocês supostamente devem ter estudado isso. Então, do capítulo 1 e 2, né, ele vai discutir, né, nesse capítulo 3, o financiamento das empresas, capital financeiro.
Então, ele vai discutir o que ele vai chamar pré-validação financeira dos bancos, tá certo? Ou seja, o que quer dizer essa pré-validação? Muitas das compras e das mercadorias que são oferecidas são vendidas, tá certo, por financiamento bancário. Então, os bancos não apenas fornecem dinheiro para as empresas, mas eles também fornecem dinheiros para os compradores. Tá certo? Eles financiam os compradores. Tá? Porque o comprador, por exemplo, é uma outra empresa, ela vai ter que ganhar dinheiro para pagar essa dívida. Tá certo? Então, a emissão de dinheiro ele pré-valida, tá certo, a venda da mercadoria. Então, aí ele vai para a substituição ex post do financiamento bancário para o mercado acionário, tá certo? Ele vai mostrar como vai criar o mercado acionário, né? E vai mostrar como se dá a fundação do capital dos bancos e das empresas, tá certo? E, portanto, agora das empresas e das corporações, incluindo aqui empresas pequenas e corporações, especialmente, que é o que comanda a dinâmica moderna, está sendo o capitalismo moderno, não são as empresas pequenas, elas vão a reboque das grandes empresas que investem. Né? Então, e ele vai tratar, em seguida, de validação macroeconômica dos lucros, finanças, investimento, poupança e lucro. Tá certo? Você veja que começou com famílias e empresas dissociadas, agora você já está com uma ideia mais complexa do capitalismo. Então, a complexidade, né, vai sendo abarcada aos poucos, tá certo? Então, ele vai falar agora de outras formas de financiamento pode surgir. Outras formas de financiamento surgem inevitavelmente, elas derivam das finanças bancárias. Isto se opõe à teoria econômica dominante, dizer que vê causalidade fluindo para o outro lado. A poupança leva ao investimento. Isso se deixa sem explicação como e por que o fluxo de quantidade de dinheiro aumentaria, tá certo? Né? Aqui ele tem uma teoria endógena, tá certo, do dinheiro. Tá certo? É a atividade produtiva que demanda dinheiro, digamos assim, né? E também as compras e também os mercados, tá certo? É eles que demandam dinheiro. E o Estado vai fornecer o dinheiro, tá certo? Que é necessário por meio do dinheiro fiduciário, né? Agora já não mais pelo princípio só por bancos, tá certo? Mas vai criar o Banco Central, etc. Então vai ter todo um sistema de financiamento, ele vai explicar isso, né? Então ele vai finalmente mostrar como os gastos macroeconômicos condicionam a validação da produção e, portanto, a acumulação contínua de capital. O que ele está dizendo é o seguinte: sem o dinheiro não poderia haver acumulação contínua de capital. E, portanto, tá certo, o dinheiro é absolutamente importante para o funcionamento dessa economia. Tá certo? Você não pensar essa economia sem dinheiro é fazer uma abstração perigosa, tá certo? Que o leva à incompreensão verdadeira de como funciona o sistema. Então, vamos para o capítulo 4. Tá certo? Né? O capítulo 4 é uma exposição das principais formas de interação de mercado entre empresas, a saber, a concorrência, a formação de cartéis, a oligopolização, a monopolização. Tá certo? Você veja que agora ele vai para um outro elemento, tá certo? Do sistema, que é a estrutura dos mercados. Tá certo? Né? Então, ele que diz, a introdução desses fenômenos apenas nesse estágio da exposição é um indicativo de como a abordagem desse livro difere daquela da economia convencional. A última geralmente começaria com a ideia de competição. Ou seja, se vocês abrem o livro de economia e microeconomia, vocês vão começar, né, pelo consumidor, depois dos produtores, então você começa pela competição. Tá certo? Aqui, né, a competição surge, né, como ligada, tá certo, à lógica da acumulação de capital, que no capitalismo, tal como ele existe nos países ocidentais, tá certo, ele é feito por empresas privadas, certo? Que concorrem entre si nos mercados. Então, o processo de acumulação envolve quantidades de empresas que competem entre si, tá certo?
Esse sistema foi, por algumas décadas, substituído, né, primeiro na Rússia, depois na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por um sistema centralizado. Tá certo? Mas lá também tinha a questão da acumulação de capital. Tá certo? Só que era um sistema de acumulação de capital, mas sem a concorrência. Entendeu? Então, isso deu milhares de problemas, tá certo? Porque não é possível construir uma economia na lógica da acumulação de capital sem a concorrência, porque a concorrência é que permite uma certa eficiência, que empurra as pessoas a buscar o lucro, as pessoas a se aperfeiçoar, para poder aumentar o seu salário, etc. Esse dinamismo é característico da economia que tem, não é que se trata de economias de mercados, mas economias de concorrência, tá certo? Concorrenciais. Então, né, como é que fica esse capítulo? Mercados, estrutura estratificada de produção, né, interações de mercado entre as empresas. Né? Aí ele vai falar 2 modos alternativos de manifestação da competição, competição com deflação de preços, tá certo? Né? Que é uma situação ligada, grosso modo, à existência do ouro como dinheiro ou, né, do padrão ouro. O padrão de concorrência da economia capitalista mudou radicalmente a partir da década de 30, tá certo? Porque foi eliminada a competição por deflação de preços. Deflação de preços cria um monte de problemas, então você criou a competição com a inflação de preços e capacidade ociosa. Tá certo? Então, essa mudança ele explora bem. Essa é uma coisa interessante, porque se você olhar os gráficos que existem do que aconteceu com os preços, por exemplo, do atacado nos Estados Unidos e existe da Grã-Bretanha, existe desde o século XIX. Tá certo? Então, por todo o século XIX até a década de 30, tá certo? Você tem flutuações cíclicas dos preços. Umas horas tem pequena inflação, outra hora tem deflação. Tá certo? Quando você passa, depois da guerra, um sistema de moeda fiduciária em que o Estado sanciona automaticamente aquilo que o mercado quer fazer, tá certo? Aquilo que o mercado impõe, tá certo? Você, ao contrário, você tem competição com inflação de preços. Então, ainda sobre o capítulo 4, ele diz: veremos como a técnica de produção, bem como o grau de mudança e inovação técnica afetam a forma de interação do mercado. Vai discutir isso, né? Como que a tecnologia né, implica na questão interação do mercado. Também será mostrado que, para setores dominados pela interação competitiva, grande parte da dinâmica entre os setores de produção, capital fluindo de um setor para outro, se baseia numa tendência à equalização das taxas médias de lucro entre os setores, tal como se pensava na economia clássica, e também aqui não é algo estranho, tá certo? As outras teorias econômicas. Tá certo? Porque se o capital ganha mais num setor, tá certo? E ganha menos no outro, ele vai fluir daquele setor que ganha menos para aquele setor que ganha mais. Tá certo? Então, esse é um processo de equalização permanente da taxa de lucro, não que isso, de fato, ocorra, mas esse movimento, essa tendência, esse movimento tendência, é uma característica do sistema. Depois, então, vem para o capítulo 5. Nós estamos chegando já no final. O capítulo 5, capítulo final da parte 1, descreve o movimento ciclo da acumulação de capital, o ciclo de negócios, né? Que é um assunto muito comum na economia até a década de 30 e depois foi um pouco esquecido, tá certo? Mas os ciclos de negócios continuarem existindo, então ele vai tratar disso. Né? Será mostrado, né, com isso que resulta da tendência do capital à superacumulação, que acompanha um declínio da taxa de lucro. Tá certo? Ele vai mostrar como isso funciona, tá certo? Num certo momento, a taxa de lucro é alta, então a dinâmica da acumulação acumula,
tá certo? O capital aumenta, tá certo? A massa de lucro não cresce na mesma proporção, a taxa de lucro cai, os capitalistas passam a não investir, tá certo? Aí dá a crise ela ajuda a resolver, a tirar as empresas mais fracas, então tem todo um processo aí que precisa ser estudado, né? Então, essa acumulação é corrigida, diz ele, na crise e na recessão, por uma aniquilação parcial do capital acumulado junto com as dispensas de mão de obra. Por meio dessa atividade, a taxa de lucro é restaurada. Ele vai explicar isso, né? Então, o que ele vai tratar nesse capítulo 5? A estrutura que ele dá: lucro das empresas produtivas, lucro líquido, sua distribuição, os financiamentos externos. Aqui já vai ter aparecer juros, já não é mais salário e lucro, aparece juros, né? E vai explicar isso, a superação cíclica e a destruição do capital, certo? Então, você vê aí que você começa num ponto, tá certo? E quando você vai avançando, você vai dando uma compreensão cada vez mais ampla, tá certo? Para esse sistema, né? Esse sistema. Já chegando no final, vemos o que ele diz, né? Sobre esse capítulo 5. A maior parte da pobreza é causada por esse processo recorrente, cujas consequências recaem sobre aqueles que foram expulsos para o desemprego, né? No entanto, o mesmo processo recorrente de superenriquecimento e aniquilação da capacidade produtiva prejudica o clima e destrói os recursos naturais aplicados. Isso é uma coisa do capitalismo do século XXI, tá certo? Em que já no século XX começou, mas existe, de fato, aí um problema de superutilização dos recursos naturais, tá certo? E os cientistas que tratam disso são problemas graves, tá certo? Então, ele vai tratar disso de alguma forma. Então, o capitalismo explora inexoravelmente a natureza e a força de trabalho, e aí, né, surge a questão se a humanidade pode sobreviver com ele, né? Então, surge a questão de se as mudanças tecnológicas podem resolver os problemas que estão se acumulando no campo da ecologia, tá certo? As poluições, a poluição do ar, etc., né? Então, ele vai discutir um pouco isso. Então, duas notas para finalizar. Primeira, até agora, esse livro, aparentemente, cobre muito do material tratado pela economia dominante, e, de fato, todos os principais conceitos econômicos serão examinados, né? Nós estou expondo para vocês a introdução do livro, tá certo? Ele diz lá isso. No entanto, o livro é significativamente diferente no que diz respeito ao conteúdo e à metodologia. Por causa da interconexão específica postulada entre os conceitos, o leitor educado na economia dominante vai obter uma visão diferente da ciência econômica, né? Então, a outra nota, para finalizar, é essa. Até que ponto a estratégia metodológica do livro foi até esse ponto, a estratégia metodológica do livro foi apresentar a economia capitalista abstraída do Estado. Embora isso possa parecer um tanto estranho para os cientistas sociais, diz ele, os economistas sabem que é assim que a maioria dos livros de economia da corrente principal, ou mainstream, começa e termina. Nestes capítulos que vêm em seguida, que eu não vou apresentar, essa necessidade é frequentemente tratada, implícita ou explicitamente, por meio de modos de autorregulação. Mas isto tem limites. Agora se impõe a necessidade de apresentar o Estado e sua profunda imbricação com o processo econômico. Tá certo? Se, na época do Adam Smith, o Estado podia ser visto como o guarda noturno, tá certo? Na época presente, isso é impossível, tá certo? Não há funcionamento de nenhuma economia capitalista a partir da década de 30 sem uma grande interferência do Estado na economia, ou na verdade, não é bem uma interferência, porque parece que a economia, o mercado pode funcionar sem o Estado. Tá certo? Na verdade, é uma imbricação, tá certo? Né?